Hello, eu sou a Carol Menezes e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Vamos falar de tempo de aprender? Hello, minha gente, tô aqui para mais um Não Morda Maçã Podcast e hoje eu queria falar com vocês sobre tempo de aprender. Hoje é um dia bastante significativo para mim, soube do falecimento de um pastor muito querido da nossa igreja, um homem de Deus que marcou realmente a nossa geração e não apenas a nossa. A gente brinca que ele e a esposa são os anciãos da igreja, então ele principalmente era nosso Yoda, assim. Sempre tinha uma palavra, sempre tinha uma direção, uma coisa que ninguém esperava. Ele era alguém realmente que transbordava Jesus. E você, observando as mensagens que as pessoas escreveram a respeito dele, a palavra legado estava em todas elas, a palavra exemplo estava em todas elas. Ele realmente foi um homem que veio e correspondeu a tudo aquilo quanto o Senhor desejava e esperava dele. Eu costumo dizer que o Senhor não precisa de nós, mas Ele escolheu nos usar, e quando eu olho para homens como o pastor Francisco, que conseguiram entender esse privilégio, se dedicaram a isso com todas as suas forças, a ponto de que todas as pessoas com as quais ele conviveu podem dizer o mesmo discurso de que era um homem relevante, de que era um homem cheio do Senhor, que aprenderam muito em todo o tempo com ele. Eu entendo que esse sim é alguém que entendeu o que era para fazer aqui na Terra. E quando eu estava pensando sobre o que falar com vocês, pode parecer estranho falar que é tempo de aprender e falar sobre luto logo no começo dessa conversa. Mas a palavra diz, né, que é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa. E eu sempre achei estranha essa palavra, talvez você tenha em algum momento parado para refletir nisso, mas há alguns anos alguém me explicou sobre isso e eu entendi o porquê. Porque na casa onde há luto, as pessoas revêem suas atitudes, seus comportamentos, e elas desejam uma nova vida a partir da percepção de que a vida ela é um sopro, a partir da reflexão daquilo que a pessoa que foi embora fez, do legado que deixou e etc. E quando eu falo de tempo de aprender, é porque quando eu olho uma pessoa como essa, eu fico pensando, uau, será que eu aprendi com ela tudo que eu podia aprender? O Senhor me deu tantas oportunidades, falando especificamente do pastor Francisco, eu convivi por 4 anos mais ou menos, diretamente ali no escritório da igreja, trabalhando diretamente com os pastores, tantas conversas, tantas vezes em que ele sentou comigo para assinar algum documento e ali eu aproveitava fazer alguma pergunta, nas primeiras vezes com um pouco de vergonha, mas nas outras já com um pouco mais de ousadia, sabendo que eu tinha um lugar seguro para perguntar para alguém que principalmente tinha muito para derramar. E eu fico pensando se eu tenho aproveitado todas as oportunidades que eu tenho para aprender, não só com pessoas, mas com situações, se eu tenho me atentado para o fato de que o Senhor deseja forjar o meu caráter todos os dias. Ele não terminou o trabalho de me fazer parecida com Jesus, me tornar a imagem e semelhança de Cristo, a estatura de varão perfeito. E ele tem o desejo de terminar, porque ele não deixa nada pela metade, né? Fiel é aquele que começou a boa obra e irá terminá-la. Mas no que diz respeito a mim, eu tenho ficado atenta, eu tenho percebido tudo aquilo que o Senhor quer me ensinar através das pessoas, através das circunstâncias, através da sua palavra. Será que eu não estou deixando passar algum herói da fé sobre o qual vai ser escrito daqui a alguns anos e que eu tinha o privilégio de conviver e não sabia? Eu não estou falando aqui sobre idolatrar pessoas, pelo amor de Deus, por favor, não entendam dessa forma. Mas existem pessoas que já têm caminhado no nível de fé que você ainda não tem caminhado. Já tem conhecimento da palavra que você ainda não tem. O pastor Francisco mesmo dizia uma frase que era assim: tenha perto de você pessoas que sabem menos do que você,
para que você sempre se lembre de onde você veio e tenha a humildade de saber que você também não sabia nada. Mas tenha também pessoas que sabem muito mais que você, para que você saiba que você ainda não chegou no máximo que poderia chegar a respeito daquele assunto ou daquela situação, porque existe alguém que já caminhou mais que você. E isso vale para qualquer área da nossa vida, né? Se for falar, por exemplo, pessoas solteiras. Normalmente pessoas solteiras têm amizades com pessoas solteiras. Mas é ideal que você também tenha amizade com pessoas casadas. Por quê? Porque você está caminhando com pessoas que já estão vivendo uma coisa diferente da que você vive. E eu não falo só sobre idade, porque tem gente que é mais nova que eu, por exemplo, e já é casada. Então não é uma questão de idade necessariamente, mas uma questão de aprender com pessoas que já viveram experiências diferentes da sua. Se a gente fala de caminhada de fé, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus pode te ensinar sobre a simplicidade da fé, sobre aquela fé que entregava o coração para Deus de todas as formas e sem reservas, porque entendia que ele não era merecedor da graça e da salvação. Ao ponto que às vezes quando a gente já está andando algum tempo com Jesus, a gente começa a achar que a gente merece muita coisa. E se você caminha com um recém-convertido, você vai lembrar que na verdade você não merece nada, né? A gente só mereceu o inferno mesmo. E se você anda então também com pessoas que já são pastores ou líderes, pessoas que já caminham com Jesus há mais tempo que você também vai lembrar que toda a teologia que você acha que conhece, e muitas vezes é só teoria, ainda não foi colocada na prática, ainda você não foi desafiado a aplicar essa palavra na sua vida, tudo isso ainda é muito pouco perto de toda a grandeza do ensino que o Senhor quer te dar. Não apenas do ensino, mas também das experiências que Ele quer te dar, de quanto Ele ainda quer moldar seu caráter com tudo isso. Então essa coisa de ter gente caminhando com você que saiba menos e gente que saiba mais, vale, como eu disse, para qualquer área da sua vida. Esse podcast é um pouco mais curto, ele é um pouco mais reflexivo, mas eu queria que você pensasse, tirasse um tempo para falar para o Espírito Santo te mostrar se você tem sido um bom aprendiz, se você tem observado todas as oportunidades que o Senhor tem te dado para aprender. Ele deseja derramar tanto nas nossas vidas, Ele deseja transbordar das nossas vidas. Uma coisa também que o pastor Francisco sempre fazia, todos os dias ele tirava várias horas de oração. Ele não tinha uma vez que você chegasse na igreja para algum culto, alguma ministração, que ele já não estivesse lá há muito tempo, antes de todo mundo, orando. E não era porque ele ia ministrar, era só porque ele orava sempre. Tinha uma época que a gente tinha também uma oração na igreja, a igreja ficava aberta das 7 à 1, e as pessoas podiam ficar lá o tempo que fosse. Eu chegava lá para orar antes de trabalhar e ele sempre já estava lá algumas horas antes de eu chegar, e ele continuava lá depois que eu saía, ou às vezes eu ia lá na hora do almoço orar e ele estava lá orando. Então é fácil você transbordar Jesus quando você tem contato com Ele o tempo todo, quando você bebe da fonte o tempo todo, fica muito mais fácil transbordar. Eu tenho muito a dizer sobre tudo que aprendi com o pastor Francisco e com tantas outras pessoas que já passaram pela minha vida e com as quais ainda convivo. Mas às vezes eu esqueço de falar para essas pessoas o quanto eu sou grata por cada uma delas. Às vezes eu esqueço de agradecer ao próprio Deus pelas oportunidades que Ele me dá quando eu converso com qualquer pessoa. E eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou apaixonada por gente. Eu gosto de ouvir pessoas porque sempre tem alguma coisa para aprender. Mas eu ainda assim, às vezes me pego distraída e às vezes eu estou diante de um tesouro e eu não percebi. Então hoje, o que eu fiquei pensando, e eu acredito que foi uma reflexão que o Senhor me trouxe, foi nisso. Poxa, será que eu tenho aproveitado tudo que Ele quer me ensinar através das circunstâncias e também das pessoas? É óbvio que eu vou falhar, é óbvio que eu vou deixar alguma coisa passar. Mas se eu pudesse, eu gostaria de ter tanto mais tempo com o pastor Francisco. Eu gostaria de ter tanto mais tempo com várias pessoas que já se foram nesse ano. E esse é um ano que trouxe muito disso. Todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém por conta da Covid, perdeu alguém por conta de outros problemas. E eu creio que o Senhor quer nos trazer para esse lugar de entendimento de que a nossa vida
ela é passageira e por isso nós precisamos ser intencionais. Intencionais no tempo que temos com as pessoas para aprendermos com elas tudo do que precisamos aprender e intencionais para transbordarmos dele, para que também possamos ensinar aqueles que ele tem colocado ao nosso redor. É isso, minha gente. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Não Morda Maçã, fica @NãoMordaMaca, porque não tem acento e nem cedilha ali no Instagram. E também temos no Twitter. E pode me seguir também nas minhas redes sociais. Fica Caro Menezes. Beleza? Beijos. Deus abençoe. Tchau. Perfect.